Oi, gente! Eu me chamo Evelyn e hoje eu vou falar pra vocês. Será que vale a pena mesmo ter um Kindle? Fazer um ano agora em março que eu tenho Kindle. Eu vou falar minhas experiências, se vale ou não a pena. Vou colocar aqui alguns pontos que eu acho assim primordiais. Nada de decisão de vocês, se vocês estão aí pensando em ter um Kindle. Antes de eu falar qualquer coisa, já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. E também me siga na minha rede social, Leituras da Evelyn, onde eu falo sobre livros, faço memes de livros também, surto lendo, enfim, várias coisinhas. Então já me segue lá pra ficar pertinho de mim. Então bora começar aqui alguns pontos. A primeira coisa que fez eu tomar a decisão pra ter um Kindle foi que o Kindle eu consigo ler na parte da noite. Eu durmo com a minha irmã, então muitas das vezes quando eu tava com o livro físico, o que eu tinha que fazer? Tinha que ou ir pra sala, ou não ler na parte da noite, ou simplesmente largar o livro de lado e só ler na parte de dia. Porque o Kindle, ele vem com uma luz embutida e você consegue, deixa eu mostrar pra vocês. Ele vem com essa luzinha embutida e aí você consegue aumentar, né, o brilho, ou também diminuir. Então, na parte da noite, gente, é maravilhoso para ler. Agora, sobre a bateria dele dura muito mais que o celular. O meu, por exemplo, dura uma recarga. 1 mês, 2 meses, dependendo do tanto de tempo que eu passo lendo, né? Depende também o tanto de horas semanais, enfim. Também, se eu deixo a tela assim e com o Wi-Fi ligado. Se você desligar o Wi-Fi e desligar ele, literalmente, sem ficar com essa tela, ele dura muito mais a bateria. Você pode viajar, sei lá, uma semana. Eu mesmo, quando eu vou viajar, eu levo o Kindle. Eu não recarrego nenhuma vez, porque eu simplesmente, tipo assim, dura muito pra mim a quantidade de bateria que eu preciso para ler os livros. Outra coisa agora é o armazenamento. Meu Kindle é o 10ª geração. Se eu não me engano, acho que ele tem 8 GB e, pasmem, cabe 1.400 a 3.000 livros. Pensa você, 3.000 livros, a minha estante aqui, gente, ela tem 100 livros. Imagina 3.000 livros físicos, tirando o preço que eu vou pagar, né, nos livros, espaço. Então, tipo assim, 3.000 livros é muito livro. E tirando o fato que você pode excluir os livros que você já leu, que você não quer mais ler, ou já leu e agora não quer mais, enfim. É só excluir e aí esse espaço já tá liberado. A leitura de outros documentos. Sim, gente, vocês podem ler outros documentos no Kindle. Você consegue mandar arquivos, né, para o seu Kindle de 2 maneiras, tanto por e-mail, que eu já fiz um vídeo explicando como é que envia por e-mail, vou deixar passando aqui nos cards, e também pelo cabo USB, que eu também fiz um vídeo, vou deixar passando aqui nos cards. Então, assim, tem 2 maneiras de enviar. Pode ser livro, pode ser PDF que o seu professor mandou, um documento que o seu professor mandou. Eu mesmo, eu tô na faculdade, né? Aí os professores acabam mandando livros e documentos que a gente precisa ler e é muito cansativo. Pelo menos eu acho muito cansativo ler pelo celular, porque o celular, ele tem uma luz muito forte. E o Kindle parece que a luz dele é jogada pra dentro e não pra fora, assim como o celular é. Ele tanto não afeta a nossa visão e ele faz com que a leitura seja muito mais fluida e não cansa tanto os olhos. Outra coisa muito interessante do Kindle é que você pode aumentar as letras. Eu, como uso óculos, o meu grau é de 4 em cada olho. Eu tenho miopia e astigmatismo. E quando eu vou ler, assim, dependendo do livro, as letrinhas são muito miudinhas. E aí, quando eu passo pro Kindle, vamos falar aqui, que esse aqui é o tamanho, eu consigo aumentar, ó, e ele, ó, muito melhor pra ler, tá vendo? Não que eu leia desse tamanho, né? A letra fica muito melhor pra mim. Outra coisa do Kindle é que a gente consegue marcar, fazer as marcações, grifar, enfim, escrever também a gente consegue, né? O que a gente achou. Por exemplo, aqui em destaque, eu destaco e ele, ó, ele fica grifadinho. Então você aí que tem medo, assim, de grifar nos livros físicos mesmo, esse é uma boa maneira, assim, o Kindle te ajuda nisso também. E também fazer uma nota, escrever, tipo, eu achei essa frase interessante, eu vou colocar minha emoção nela. Eu vou aqui em notas e eu vou escrever assim, parte muito boa,
Um exemplo aí bem básico. E agora é só eu salvar. E aí é só vir aqui em cima, ó. E já vai aparecer o que eu marquei, o que eu destaquei, enfim. É muito bom. Eu tenho muita dó de grifar e escrever no livro. Então, assim, pro Kindle, eu exagero mesmo. Faço assim, eu marco 300 coisas. Eu amo isso nele. Outra coisa é que no próprio Kindle tem livros gratuitos e também livros que você paga o menor preço. Dá um exemplo aqui, livro de Os Bridgerton, o primeiro livro, o do que eu paguei R$20. No Kindle, muitas vezes, ele tá lá por R$10 ou graça. Tem essa variação aí. Mas sim, eu baixo muitos livros gratuitos. Outra coisa no Kindle é que a gente consegue saber a tradução das palavras. Eu tava lendo o livro Diário de Anne Frank, em algumas palavras que, tipo assim, eu não conheço, eu não sei o que significava. E era só eu apertar e arrastar e apertar em traduzir, que o próprio Kindle, ele já dá a tradução pra gente, o dicionário já dá. Tem o tradutor offline, então assim, você não precisa estar com o seu Wi-Fi ligado quando você precisa ler alguma palavrinha que você não conhece. E quando você vai passar um livro ou baixar um livro no seu Kindle, você tem que estar com o Wi-Fi ligado, porque senão você não vai conseguir. Mas para ler o livro em si, depois de você já ter baixado e tudo mais, você consegue ler ele normalmente, offline, e não precisa de Wi-Fi. Coisa é que o Kindle, ele é muito leve, então ele também é pequeno. Olha a minha mão, o Kindle. A minha mão é maior do que o Kindle e eu tenho 1,63 de altura. Minha mão não é grande, entendeu? O que ele é pequeno, é leve. Eu acho que ele é até mais leve do que o meu celular. Cabe na bolsa, naquele espacinho pequenininho, no bolso. Não pesa muito. Vou colocar aqui, eu estou lendo o livro Amor Sob Encomenda, né? Olha o tamanho disso. Ele é muito pesado, tem muitas páginas e tipo assim, até pra mim segurar ele assim, ele acaba ficando pesado quando eu tô lendo. E o Kindle, ele não tem esse problema, né, de ficar pesado. Uma coisa que antes eu tava super em dúvida e que tipo assim, eu acho que essa também é uma pergunta assim, fiz muito antes de comprar o Kindle, que foi: será que eu vou me adaptar ao Kindle, sendo que eu gosto de ler livros físicos? Essa foi assim a pergunta que eu fiz pra mim, que eu fiquei assim dias pensando e matutando, porque eu não gosto de ler pelo celular. Eu lia livros físicos 1000 vezes. Nossa, falava em Kindle pra mim, primeiro que eu não sabia o que era, depois que falaram que era tipo um celular, só que pra ler, aí eu fiquei com muito receio, até porque não é a coisa mais barata desse mundo, né, pra comprar um Kindle. Eu fui pensando, e aí eu resolvi comprar pra tirar mesmo essa dúvida de mim, e eu descobri que eu prefiro ler atualmente no Kindle do que livro físico. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Como eu falei pra vocês, ler de noite, então isso pra mim, assim, maravilhoso, eu consigo ler. Segunda coisa, a minha visão, assim, ela não fica tão cansada como quando eu leio um livro físico. Eu não sei o porquê, eu acho que por ter uma tela, assim, parecida com o do celular, uma coisa tecnológica, eu me sinto muito mais envolvida para ler. Eu não sei explicar direito, mas eu me sinto muito mais. Sabe quando a gente pega o celular, fazer uma coisa e a gente acaba fazendo outra coisa, esquece totalmente do que a gente ia fazer? É basicamente isso com o Kindle. Eu começo a ler assim, eu não vejo o tempo passar. Muito fluido, sabe? A leitura, ela flui muito. Na minha opinião, com quase 1 ano usando o Kindle, a minha experiência foi simplesmente incrível. Eu simplesmente amei o Kindle e indico pra todo mundo comprar. Lógico, cada um aqui tem seu jeito, tem gente que gosta, prefere muito livro físico, mas saiba que o Kindle é uma coisa e livro físico é outra. Também não vai achando que você, comprando um Kindle, você vai parar de comprar livro físico, porque isso é uma grande mentira. Eu mesma achei que comprando Kindle eu ia parar de comprar livros físicos, mas não foi isso que aconteceu. Eu continuei comprando livros físicos, só que numa quantidade menor, né, do que eu costumava comprar. Também tem aqueles livros que a gente lê no Kindle e quer ter ele na estante só por decoração mesmo. Tem livros que a gente prefere ler indo pra ver mesmo se ele é mesmo bom ou não. Eu mesmo,
eu leio no Kindle aqueles livros assim que eu tenho receio de não gostar muito. E acaba muitas vezes que eu não gosto, então eu simplesmente paro e não fico com aquele peso na consciência. Tipo, nossa, eu gastei um dinheirão comprando o livro e o livro eu não gostei. Então assim, na minha opinião, o Kindle vale muito a pena, pelo menos pra mim valeu. E o meu é o 10ª geração. Fiz uma comparação, né, antes de comprar. Outro que eu tava comparando era o Paperwhite, se eu não me engano, eu acho que é assim o nome, ou 10ª geração. E eles são quase a mesma coisa, mas assim, o valor mesmo entre os dois é bem diferente. Então assim, em relação ao dinheiro, e que os dois é quase a mesma coisa, eu optei por comprar o 10ª geração, porque tem quase todas as mesmas funções que o Paperwhite tem. Então tipo assim, o 10ª geração já compensa demais. E se você quiser comprar o seu Kindle ou algum livro, qualquer coisa na Amazon, compra usando o meu link, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que eu ganho uma pequena comissão e o valor da sua compra também não afeta em nada, você vai pagar a mesma coisa. Agora é com vocês que tomam essa decisão, mas já te influenciando aqui, o Kindle vale super a pena. Eu amei, assim, é uma experiência incrível. Que assim, sabe, quando a gente vai viajar, a gente não precisa levar, o 3 livros, 2 livros dentro da bolsa e deixar pesado. É só levar o nosso querido Kindle, tá tudo certo. Quando a gente tá no ônibus também, não precisa ficar abrindo aquele livrão, assim. É só pegar o Kindle aqui e ninguém vai saber do que você tá lendo, só que quem tiver do seu lado, talvez, assim, e for um curioso, vai fazer assim, né, pra ver. Ainda vale super a pena, e agora é com vocês que decidam aí. Então foi esse vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Se você tiver alguma pergunta sobre o Kindle, enfim, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso, fui!